Pois bem, continuando, né, só para nos situarmos, estamos comentando sobre a eficácia dos atos processuais e especificamente sobre uma exceção que é o da desistência da ação. Então, o primeiro motivo pelo fato da desistência não produzir, né, o efeito imediato é o que eu acabei de dizer, né, invocando o artigo 312. Segundo, quando o autor ele desiste da ação, ele não abre mão do direito material como acontece quando ele renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Então, na desistência, o autor ele abre mão do direito processual, o que significa dizer que o juiz ele vai proferir uma sentença extinguindo o feito sem analisar o mérito. Então, homologada a desistência, o juiz profere sentença de não mérito. Isso significa dizer que o sistema permite, no futuro, que o autor possa repropor novamente a mesma ação. E tem um detalhe importantíssimo. Após o oferecimento da contestação por parte do réu, caso o autor venha desistir da ação, antes de homologar desistência, o juiz ele tem que mandar intimar o réu para que o réu se manifeste. Por quê? Porque o réu ele pode ter interesse no julgamento da ação pelo seu mérito. Então ele pode apresentar argumentos para o magistrado no sentido de que aquela desistência não deve ser homologada e que o juiz, no caso específico, deverá enfrentar, o mérito da causa e decidir aplicando o artigo 487. O fato é o seguinte: com a concordância do réu ou sem a discordância do réu, uma vez homologada a desistência da ação, essa homologação não libera o autor do pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado da parte adversária. Continuando, o estudo dos atos das partes, nós podemos dizer para os senhores, e isso não é uma novidade, definitivamente não é uma novidade para vocês, que o processo ele é um conjunto de atos ordenados, de atos sequenciados e, na maioria das vezes, atos documentados. Então, para um bom andamento do processo, é necessário que haja uma sequenciação dos atos processuais para que eles possam documentar o desenvolvimento do processo, a fim de que o processo ele possa servir de instrumento para que o juiz possa julgar a causa. Então, essa formalização sequenciada dos atos, ela é feita pelo escrivão, através de um ato que é privativo do mesmo, que se chama autuação. Autuar significa colocar capa no processo. Então, os autos são a concretização gráfica do processo. A função dos autos ela é primordial, ela é importantíssima, porque os autos eles retratam a realidade de um processo judicial. Por isso, os mesmos merecem ser protegidos. O legislador ele sempre se preocupou com a proteção dos autos, porque eventual destruição ou eventual extravio das peças processuais podem gerar um prejuízo, um dano irreparável para uma das partes ou para as partes, ou no mínimo, pode gerar uma paralisação indevida no andamento, no curso do processo judicial.
Então sempre foi uma preocupação do legislador processual civil, né, proteger os autos do processo quanto a eventual destruição ou quanto a eventual extravio. Daí uma dúvida dos senhores, ou um questionamento, melhor dizendo, pode ser o seguinte: Jefferson, quais são os meios de proteção dos autos de um processo judicial? Em instantes eu falo para vocês.